Então, pessoal, de fato é impressionante que o nome Nero César é correlacionado com o nome hebraico, e ele sendo um personagem ali daquela época, né, no ano 53 ali, de fato é impressionante que o nome dele dê 666, tá? É impressionante, porque não é uma coisa que acontece com qualquer nome, tá? Mas ele não é a besta, né? Diz a Bíblia que é número de homem, uma forma ali encoberta, mas que quem tivesse entendimento poderia saber o número da besta. Só que a questão é a seguinte: já tentaram fazer algumas formas de encaixar nomes com números, só que essas formas elas não obedecem um critério bíblico, né? Ou esses nomes têm que se encaixar na literatura, língua hebraica ou na língua grega. Por quê? Porque são as línguas em que as letras têm a possibilidade de se tornarem números, têm representações numéricas, tá? E a Bíblia, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, né? E o Novo em grego, mas por pessoas que falavam hebraico. E também pessoas que falavam hebraico e grego. Então, é impressionante que o nome dele, apesar de não ser o nome dele completo, e também ser um título, né? Ser um título. Mas na questão do 666, essa marca é de um personagem que está com poderes, né, miraculosos, vai ter poderes miraculosos. Ele vai ocorrer numa época determinada, não em várias épocas. Podem acontecer personagens que sejam semelhantes ao anticristo, né? Ali o Tito Vespasiano, que é o cumprimento da profecia de Daniel, conforme Jesus disse, né, que na destruição do templo, quando Jesus está falando da destruição do templo, naquele texto em que os discípulos estão mostrando aí as construções, Jesus falou que não haveria pedra que não fosse derrubada. E logo depois ele começa a falar do homem da iniquidade profetizado por Daniel. E ali há uma conexão entre a destruição do templo e esse homem da iniquidade, tá? Porque está muito próximo às narrativas. E no ano 70, depois de Cristo, há realmente a destruição do templo pelo Tito Vespasiano, né? Cumprindo a questão da iniquidade. Paulo, ele no ano 50, ele fala que os cristãos não deviam se ficar atormentados por carta, como se a vinda de Cristo estivesse próxima. Por que Paulo diz isso? Porque ele ainda fala que não veio o homem da iniquidade ainda. Entende? Então, primeiro teria que vir o homem da iniquidade, para depois a igreja ter a esperança da vinda de Cristo. Como o homem da iniquidade é praticamente o Tito Vespasiano, e a recomendação de Jesus foi para que os cristãos fugissem da Judéia para os montes, e há um relato que eles fugiram para o monte de Petra, né? Um relato histórico, porque houve essas ocorrências. Ali não é a vinda de Cristo nas nuvens, a vinda de Cristo que é nas nuvens literal, porque os anjos, quando Jesus subiu às nuvens, os anjos disseram que ele voltaria da mesma forma que subiu, e os dois anjos viram e presenciaram junto com os discípulos essa subida, um fator totalmente impossível, né? Um milagre, alguém subir flutuando numa nuvem. E de fato houve testemunhas oculares de um fato que vai ocorrer novamente. Na volta de Cristo, ele vem para destruir o sistema do anticristo que está no mundo, exigindo adoração, tá? Exigindo a marca na fronte e na mão, e dizendo que algumas pessoas foram decapitadas por não aceitar essa marca, por conta do testemunho. Isso é a forma mais resumida de você entender ali o Apocalipse, que tem muitas partes simples de entender, tá? Há uma conexão dessa vinda de Jesus nas nuvens, porque ela é única. Ele, quando vem, destrói o anticristo, e os mortos do Senhor são ressuscitados, os vivos são trasladados, os decapitados por conta do testemunho são ressuscitados, eles revivem e não têm poder sobre eles a segunda morte, ou seja, começa uma narrativa falando de coisas espetaculares, tá? E ali esses decapitados reinarão com Cristo o milênio. Não se sabe se os que ressuscitaram e os que foram arrebatados para estarem para sempre com o Senhor Jesus também estarão nesse milênio, tá? Então faltará ser ressuscitados
os que não subiram, né, estavam vivos, mas estavam talvez em pecado, os que estavam em iniquidade, que morreram em iniquidade. Esses não foram ressuscitados, só serão ressuscitados depois do milénio. E aí Satanás vai voltar, vai ser solto para tentar as nações. Ou você observa que vão existir nações ali. Tá? Até que seja fundada a Nova Jerusalém, que é uma espécie de paraíso, né? Uma coisa que já é cogitado que antes do Éden existia um paraíso onde Lúcifer era um anjo, um querubim ungido. Aquelas profecias de Ezequiel, elas não se encaixam em um ser humano, porque fala de querubim, homem, pessoa perfeita, aferidor de medidas, guardião, fala um monte de atributos que não pode se estar referindo ao homem lá que está, acho que é o Tito, esqueci o nome do carinha lá. Então, você percebe que há alguns atributos ali que parece que havia um Éden antes do Jardim do Éden, e parece que a Terra ela foi transformada, ela já existia, ela foi transformada. Você vê que na criação já existia a Terra sem forma e vazia, e treva sobre a face do abismo e água. E do meio da água foi tirada a Terra, e no sexto dia o homem foi criado. O 6 aqui é o número de homem. 666 é uma trindade, né? Possivelmente uma trindade, assim como Deus é trino, 777. É como a gente vê isso. Então, ali já havia uma terra sem forma e vazia, conforme a narrativa. Ou seja, ela antes, possivelmente, existia um jardim, existia um paraíso, né? Porque é citado pedras preciosas, né? Com uma representação da mesma forma que é citado na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Porque são 9 pedras ali e na Cidade Santa parece que são 12. Então é citado a formosura do lugar nas profecias relacionadas a esse querubim, né, que a gente acredita que é o nome que foi criado Lúcifer, né, o ser que está ali, e que é o próprio Satanás, porque em Apocalipse diz que o dragão é Satanás, e Satanás, esse dragão é a antiga serpente. Então você percebe que antes de ser Satanás ele era um ser que tinha um posicionamento. Aí diz lá, com sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. O dragão Satanás e seus anjos pelejaram contra Miguel e seus anjos. Começa uma narrativa de batalha que está meio misturada ali o Apocalipse, com coisas que já aconteceram, com coisas que as coisas que eu vi, as que eu ouvi, as que eu onde vi, né? O Apocalipse ele tem coisas que já aconteceram, coisas que vão acontecer, e coisas que foram antes da criação ali, e um monte de coisas ali misteriosas ali, ocultas. Mas algumas coisas a gente percebe muito fácil. Essa batalha ela é sempre colocada de uma forma muito bem explicada. Que o dragão é a antiga serpente lá do Éden, que é a primeira personificação da maldade, que o dragão tinha os seus anjos, ou seja, quando foi citado que o dragão com sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, logo depois vem Satanás e seus anjos pelejaram contra Miguel e seus anjos, ou seja, você percebe que o texto está interpretando aquilo. E depois, no final de tudo, no lago de fogo e enxofre, você entende, vai ser lançado a besta, o falso profeta, vivos lá dentro. Depois Satanás vai ser lançado lá. Então você percebe que esses personagens, a besta, o falso profeta, eles operam pela eficácia de Satanás. Mas eles não são o próprio Satanás. Eles operam nessa eficácia. Agora, quem é esse personagem a gente não sabe. Mas que ele receberá poder, né, ele terá um poder, o homem, o anticristo, ele vai ter poder que vai vir da besta. A gente não sabe nem quem é a besta, nem quem é o anticristo. Mas a gente não pode ficar tomando personagens antigos da história, por quê? Porque quando vier esse sistema, logo vai ser o desencadeamento do milênio. E logo a gente vai ter a certeza que o fim do mundo está próximo. Então vai ter Satanás sendo amarrado por 1000 anos, com certeza a Terra não vai ser como hoje, não vai ter todos esses problemas ruins como hoje, porque o diabo está amarrado, ele vai estar aprisionado, ele vai estar aprisionado para não tentar as nações. Depois de 1000 anos ele tentará as nações. Agora, esse 1000 anos pode ser 1000 anos literal
ou pode ser mais do que isso, mas acredita-se que seja 1000 anos literal, tá? E Jesus vai estar reinando aqui. Então, e quando Jesus vier, nenhum olho vai conseguir dizer que não é ele. Por isso que ele vai vir numa magnitude tão grande que a humanidade vai perceber. Não vai ter como ninguém ficar de fora desse acontecimento. Então, por isso que a Bíblia fala, quando disser que ele está ali ou lá, não acredite, porque virão falsos cristos. Então, a magnitude da vinda de Cristo nas nuvens, com seus anjos, né, com seu poder, com a sua pompa, né, agora para reinar, com a sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com uma coroa, né, com todas as descrições do Apocalipse, se vai vir num cavalo branco, Jesus montou num filhote de jumento para cumprir a profecia. Pode ser uma visão realmente um cavalo celestial branco, ou talvez possa ser uma representatividade, mas ele pode vir uma representação, uma forma teofônica de um cavalo branco, mas sendo ele. Isso aí a gente não sabe como vai ser, mas a gente sabe que o resplendor vai alcançar todos os olhos de quem estiver aqui. E não haverá dúvida, né? E por isso que o cristão ele não crê fácil, ele não crê nessas coisas que apareceu um Cristo aqui, apareceu um homem operando milagre assim que diz que é Jesus. Não tem como crer nisso, porque a Bíblia já nos deixou de antemão alerta sobre isso. Quando Jesus vier, não vai ter dúvida. Se tem dúvida, não é Jesus. Para não correr o risco da pessoa achar assim, caraca, será que eu estou fazendo certo de não adorar? Entende? Para não correr esse risco, não. Você está seguindo uma recomendação bíblica de que você não pode crer enquanto não houver uma certeza no teu coração, e essa certeza vai estar no coração de todos, que as pessoas vão ver, e ele vai destruir o anticristo. E ali vai acontecer muitos serão mortos, muitos fugirão, os mortos no Senhor serão arrebatados, os vivos serão trasladados, encontrarão com o Senhor nas nuvens, né? Irão, nesse momento, a nuvem, ela é literal, ela conecta os textos. Pelo que se entende, a nuvem conecta os textos de Paulo, sobre o arrebatamento, conecta o texto lá dizendo que Jesus voltaria da mesma forma que foi, e conecta o texto de Apocalipse, quando Jesus vem destruir o anticristo. Então, a literalidade da nuvem é a chave para se compreender isso, né? Para se compreender que esse acontecimento é único e ele vai acontecer numa determinada época, quando o anticristo estiver operando. Com certeza vai se exigir realmente essa marca, as pessoas vão saber o que estão fazendo, porque vão ter pessoas sendo decapitadas porque vão estar testemunhando que aquilo ali que vocês não podem fazer isso, que vocês não podem aceitar isso. A pessoa não vai poder comprar nem vender, a pessoa vai passar fome, cara. Você não vai ter mais teu videogame, teu filho não vai ter mais teu videogame. Vai ser um momento em que você vai ter que escolher, se abdicar de tudo, para não aceitar essa marca. E a sua família junto. E vai ter gente que vai na onda da família. Entende? E ali o fim é certo, né?